Aleluia, Jesus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Também a todos que estão assistindo essa live, que Deus possa te alcançar nessa noite pelo poder da palavra de Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu já quero fazer menção da palavra. Só agradecer aqui em primeiro, antes, cantora Alain Machado, por me abrir esse espaço. Estou muito feliz e grata com essa oportunidade. Eu sei que o Senhor preparou essa noite para alcançar vidas através desses louvores abençoados, através da palavra e também através das cestas básicas que serão, em nome de Jesus, arrecadadas através dessa live. Amém? Que o Senhor Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui e dos que estão assistindo. Quero fazer menção da palavra no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem falado muito comigo nessa palavra, já faz um tempo. E enquanto eu orava ao Senhor para que me revelasse uma palavra para esta noite, o Senhor me trouxe novamente ao meu coração. E aqui nós podemos encontrar no livro de Juízes, historicamente falando, o principal relato da convivência ou da habitação de Israel na terra prometida. É o principal elo histórico que liga Israel, que liga Josué até o tempo dos reis. E teologicamente falando, esse livro vai nos mostrar o declínio espiritual de Israel na terra prometida. E como sobrevinha mal a Israel quando eles se esqueciam da palavra de Deus, do conserto de Deus. Então o autor sagrado vai iniciar narrando este livro, contando que após a morte de Josué e de toda aquela geração que peregrinou no deserto, levantou-se uma nova geração. Uma geração que não conhecia Deus. Uma geração que não tinha intimidade com Deus. E nem com seus milagres. Essa nova geração, elas se misturaram com os povos vizinhos. Se misturou com a sua cultura, com os seus costumes, com os seus deuses. E se esqueceram do conserto de Deus. Se esqueceram da aliança com Deus. E por causa disso, Deus nas mãos dos inimigos. Deus entrega o povo na mão de Cusã, rei da Mesopotâmia. Então acontecia algo agora terrível. Israel estava sendo escravo na terra prometida. Ser escravo no Egito, até que vai. Mas ser escravo dentro da sua própria pátria é inadmissível. Ser escravo estando no mundo, até que dá para entender. Mas ser escravo estando dentro da igreja é inadmissível. E isso estava acontecendo com o povo de Israel. Estavam sendo escravizados porque se esqueceram do Senhor. E aí diz a palavra que o povo, depois de 8 anos de escravidão, de opressão, eles se lembraram de Deus e resolveram clamar, resolveram chorar na presença de Deus. E Deus ouviu. E Deus então levanta Otiniel, o primeiro dos juízes, e liberta o povo. E a terra ficou sossegada durante 40 anos, mas o povo não aprendeu a lição. Diz a palavra de Deus que quando Deus levantava um juiz, aí o povo obedecia. O povo fazia o que era certo aos olhos do Senhor. Mas morrendo o juiz,
o povo tornava a pecar, o povo tornava a deixar os caminhos do Senhor. E Deus, por castigo, tornava a entregá-los nas mãos dos inimigos. E aí o povo tornava a chorar, Deus tornava a levantar outro libertador, outro juiz. Isso virou um círculo vicioso em Israel. O povo gostou de chorar, o povo gostou de sofrer. O povo percebeu que quando ele chorava, Deus ouvia, porque Deus não resiste choro de crente. E sempre que ele chorava e clamava, Deus levantava um libertador. E por que Deus fazia isso? Porque os seus erros, os nossos erros não podem alterar o caráter de Deus. Porque diz a palavra que se nós formos infiéis, todavia Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos erros não podem alterar o caráter da palavra de Deus, que é infalível. E está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 7. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o nosso Deus. A sua palavra é infalível. E por isso Ele livrava o povo. Por isso Ele tinha misericórdia do povo. Isso aconteceu até que chegasse em Gideão. A última juíza foi Débora, junto com Baraque, livrou o povo de Jabim, que estava sendo cativo também, que foi cativo também nas mãos de Jabim, e a terra sossegou por 40 anos. Aí o povo tornou a pecar. O povo tornou a deixar os caminhos do Senhor. E Deus tornou a entregá-los nas mãos dos inimigos. Dessa vez nas mãos dos midianitas. Por 7 anos foram escravos, foram oprimidos nas mãos dos midianitas. E dessa vez foi para doer. Porque diz a palavra que eles vinham com tão grande multidão sobre a terra de Israel, que era como gafanhotos que destruíam a terra e não deixava mantimento, não deixava ovelha, não deixava bois, não deixava nenhum animal, de tal maneira que Israel empobreceu-se muito. E eles fizeram covas e fortificações nas montanhas para fugir, se esconder dos inimigos. Então é nesse cenário de guerra, é nesse cenário de opressão, que Deus vê um homem fazendo algo diferente. Que um homem chama a atenção de Deus, de tal maneira que Deus veio se encontrar com ele embaixo do carvalho que está em Ofra. Porque quando o crente resolve fazer algo diferente para Deus, Deus vem se encontrar pessoalmente com ele. Quando alguém está fazendo o que ninguém está fazendo, também ele vive o que ninguém está vivendo. Por isso Gideão teve um encontro com a face do Senhor ali debaixo daquele carvalho. Aí o anjo do Senhor, que para os teólogos é uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Deus, fala ali para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então Gideão arrumou uma estratégia para que os midianitas, que os inimigos não encontrassem o seu trigo, e assim não faltasse pão na sua casa. Ele foi malhar o trigo no lagar. O lagar ficava num lugar mais escondido, ficava num lugar mais reservado, ficava num lugar mais secreto. Oh, aleluia, Jesus! Às vezes a única estratégia, ou o único lugar que você pode ficar a salvo dos inimigos, é no secreto com Deus. É quando você para tudo o que está fazendo e entra para o secreto, e começa a buscar a Deus no secreto, e começa a pedir um encontro com Deus no secreto, porque já que lá no público os inimigos viam facilmente, então é hora de entrar no secreto, porque lá os olhos do inimigo não podem te encontrar, porque lá os inimigos não podem te tocar, mas Deus vê, Deus te vê, porque diz a palavra de Deus, Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, no versículo 6, tu quando fores orar, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, porque o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ei, quer ser honrado no público? Então desce para o secreto. Quer ver milagre acontecer na sua vida pública? Então desce para o secreto. Tenha encontro com Deus no secreto, conheça Deus no secreto de maneira que nenhum homem conhece. Entra na intimidade com Deus, começa a buscar a Deus na primeira pessoa, não somente quando você vem para a igreja, mas encontra com Deus na primeira pessoa e diz: meu Pai, é assim que Ele
Ele disse que quer ser chamado por mim e por você. É Pai, é na intimidade, é no secreto. Tem que conhecê-lo no secreto. Louvado seja o nome do Senhor. Em tempos de mídia social, você quer conhecer a vida de alguém, é só você entrar no Facebook, no Instagram dela. Você vai ver cada passo lá publicado. Só que Deus está dizendo assim: quando você começar a passar mais tempo no secreto comigo do que no Facebook e no WhatsApp, você vai ver os inimigos desaparecer, você vai ver o mal sair, você vai ver a tua vida mudar. Mas é no secreto que eu opero, é no secreto que eu conheço os meus. No Facebook e no WhatsApp é muito fácil pagar de crente. Agora no secreto, só quando Deus está vendo, aí a história muda, aí o negócio muda de figura. Ei, as suas maiores batalhas serão vencidas no secreto. Era assim com a vida de Jesus. Diz a palavra que onde ele estava tinha uma multidão de pessoas o cercando, porque onde Jesus estava tinha milagre, tinha cura, todo mundo queria estar junto de Jesus. Mas quando chegava o momento dele falar com o papai, está escrito em Marcos, no capítulo 1, versículo 35. Ele se retirava para lugares solitários e orava. Jesus precisava ficar a sós com o Pai. Imagina eu e você. Imagina eu e você que não, tempo que não precisamos gastar com Deus no privado. O maior auge da vida de Davi foi quando ele venceu, foi quando ele matou o Golias. Estava cheio de gente. Foi aclamado, foi aplaudido pela multidão. Só que antes dele vencer o gigante, ele matou um urso e um leão lá no campo, quando só Deus via. Ele venceu um urso e um leão quando não tinha ninguém para tirar uma foto e postar no Facebook. Ele matou um urso e um leão quando não tinha ninguém para aplaudir. Só Deus estava lá fortalecendo ele. E foi por isso que ele foi enfrentar um gigante. Ele diz assim: o mesmo Deus que me livrou das garras do urso e do leão é o mesmo Deus que vai me livrar da mão desse gigante incircunciso. Ei, o que te dá confiança para vencer batalhas no público é o que você conhece de Deus no privado, no secreto. Aí alguém vai ver você andando e vai dizer: como é que ele consegue? De onde foi que ele tirou força para matar esse gigante? Aí você vai dizer assim: é porque você não viu o urso e o leão que eu matei no secreto. É porque você não viu quando estava só eu e Deus. Você não viu o preço que eu paguei. Ele te viu, ele te viu. O Senhor está falando com gente nessa noite. Eu vi você no secreto e por honrar no público. O Senhor vê o secreto. O que pesa na balança de Deus é o secreto. E por isso o Senhor foi se encontrar com Gideão ali. Aí o Senhor falou: ei, o Senhor é contigo. Aí Gideão fala assim: se o Senhor é conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, então o que é feito dos milagres e das maravilhas que o Senhor operava no nosso meio? Sempre que Deus vai levantar um profeta, sempre que Deus vai levantar um homem e uma mulher de Deus, eu vou beber essa água aqui mesmo, que é do Alan, né? Sempre que Deus vai levantar alguém, Ele vai escolher aquela pessoa que não se conforma com a situação que está vivendo. Ele vai escolher aquele crente que não se conforma com o mundanismo no meio da igreja. Gideão estava dizendo: se Deus estivesse conosco, tinha que ter milagre aqui. Porque ele sabia que se o povo estava sendo escravizado, é porque Deus tinha deixado o povo por causa dos pecados. Então ele disse: se Deus estivesse conosco, tinha que ter milagre, tinha que ter manifestação. E se Deus está no meio da igreja, tem que ter milagre. Tem que ter manifestação do Espírito Santo batizando com fogo. Tem que ter maravilhas. Se não tem, é porque Deus está distante. Gideão é aquele crente que não se conforma com o secular disfarçado de gospel. Gideão é aquele crente que não se conforma com o mundanismo instaurado no meio da igreja. Porque agora a moda é a igreja imitar o mundo, para que os jovens da igreja não vão para o mundo.
A moda agora é a igreja imitar o mundo, para os jovens do mundo virem para a igreja. Mas você não vai ver José sendo honrado, sendo governador porque imitou a Babilônia. Você não vai ver Daniel sendo governador porque imitou a Babilônia, nem José sendo honrado porque imitou o Egito. Eles foram honrados por Deus porque fizeram exatamente o contrário que o mundo fazia. Então Gideão é esse crente que não se conforma com a frieza da igreja por consequência desse mundanismo, com as igrejas que hoje transformaram seus púlpitos santos em palanques políticos, em igrejas que transformaram seu templo santo em balada gospel, em igreja que os pastores ou os presbíteros se aproveitam de seus cargos para roubarem, para extorquirem a igreja de Deus. Oh, aleluia! Gideão é aquele crente inconformado com o rumo que a igreja moderna está tornando. Não se conforme. Ei, a sã doutrina tem que prevalecer, a palavra de Deus tem que prevalecer, porque é isso que está causando as friezas da nossa igreja. Quanto tempo não se vê mais batismo com o Espírito Santo? Quanto tempo não se vê mais o fogo descendo na igreja de tal forma que crentes não conseguem, não resistem ficar de pé? Tamanha a glória de Deus que desce no ambiente. Quanto tempo não se vê falando em curas, em milagres dentro das igrejas? Ah, se o Senhor fosse conosco, tinha milagres, tinha cura, tinha movimentação do Espírito. Se Deus está na tua vida, dá lugar para o Espírito Santo. Seja canal de bênção, seja uma pessoa que leva essa doutrina, o evangelho por onde você passa. Não se conforme com este mundo. E aí Deus chama Gideão e fala: ei, Gideão, o Senhor é contigo. Deus viu você um inconformado, então é você mesmo que Deus vai usar para mudar essa situação. Vai nesta tua força. Eu acho maravilhoso. Ah, nosso Deus é tão perfeito. Deus fala para Gideão: vai nessa tua força. Deus não diz para Gideão: olha, vai na força de Moisés ou na força de Josué. Porque Deus não é incoerente para te pedir aquilo que você não tem. Então, se Deus mandou você fazer algo, é porque você tem o que Ele precisa para usar. Faça. Deus não me chamou para cantar, porque Ele sabe que eu não tenho uma voz tão linda igual a da Sayonara ou do cantor Alan Machado. Mas Ele me chamou para pregar, porque para pregar a minha voz é suficiente. Então, se Ele te chamou para fazer algo, que você tem é suficiente para Ele usar. Para de dar desculpa. Para de dizer: ah, eu não canto porque eu não canto, minha voz não é tão bonita quanto a do cantor fulano de tal. Ei, se Deus te chamou para cantar, então a tua voz é suficiente. É isso que Ele quer usar. Se Deus te chamou para pregar, para de dizer que você não prega porque não tem teologia, não tem escatologia, ou porque não tem uma boa dicção. Se Deus te chamou para pregar, prega esse sermão mesmo que você tem, porque é com Ele que Deus quer usar. É com Ele que Deus quer salvar vidas. É com Ele que Deus quer impactar essa geração. Para de dar desculpa e aceita o chamado de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra da viúva que procurou o profeta Eliseu? Ela disse: ai, meu Senhor, meu marido, teu servo, morreu. E agora, o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. E agora os cobradores vieram para levar meus filhos para serem escravos. Eliseu pergunta para ela: o que eu vou fazer por você? O que é que tens em casa? O que é que tens em casa? Ela diz: Senhor, eu não tenho muito, só uma botija de azeite. E Eliseu lhe respondeu: para Deus é suficiente. Para Deus é suficiente. Aos teus olhos parece pouco, mas para Deus é suficiente. É só isso que Ele precisa para operar um milagre na tua vida. É só isso mesmo. Se é o que você tem, entrega nas mãos de Deus, entrega na presença de Deus, porque é suficiente. Quando você entregar tudo sem reserva, você vai ver o milagre acontecendo, porque o que você não tiver, Ele acrescenta. O que faltar, Ele multiplica. Mas entrega o que você tem, porque é com isso que Ele quer te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece a tua vida. Deus sabe. Deus conhece o teu viver. Ele sabe. Ele nunca vai te pedir além da conta.
Então não resista, faça. Se Deus te chamou, vai, porque é na tua força, é com o que você tem, que Ele vai demonstrar o poder dEle sobre esta terra, sobre essa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí Gideão se surpreende com a resposta dele. Fala, como assim, Senhor? Como é que eu irei, com que eu irei livrar a Israel? Eu sou o menor da casa de meu pai, a minha família é a mais pobre de Manassés. Com que eu irei livrar Israel? Então o Senhor lhe responde, não, Gideão, você não entendeu ainda. Não é com que, é com quem. Não é com que, é com quem você vai livrar Israel. Vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu serei contigo. E tu livrarás a Israel. Tu vai destruir os midianitas como se fosse um só homem. Vai, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, não depende da tua afinação. Não depende do teu dinheiro. Depende dele na tua vida. Não depende do nosso talento, que depende é dele. Não é a vacina, é ele. Tem gente que está esperando a vacina, porque achando que é a vacina que vai livrar o mundo dessa pandemia. É ele. Porque se esse povo não clamar a Deus, porque se não cumprir o que está escrito em 2 Crônicas, se esse povo não se humilhar, não se converter dos seus maus caminhos, não clamar a Deus, ele não sara a terra, ele não opera, é ele, tudo é ele. Clame por ele na tua vida, deixa ele tomar o primeiro lugar, deixa ele dar a direção, deixa ele te dar o caminho, porque é ele que vai fazer a diferença na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vai com ele, que vai dar certo. Deixa ele fazer, que vai dar certo. Deixa ele se revelar na tua vida. A glória tem que ser dele, para ele, por meio dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração. Que o Senhor Deus possa continuar falando com você nessa noite através dessa palavra e dos louvores que ainda serão cantados. Tudo é para Ele, para a glória dEle, por meio dEle são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devolvo a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita Deus maravilhoso.